programa Memória Brasileira do mês de fevereiro não poderia deixar de abordar a mais exuberante, a mais popular das festas de todo o planeta, o Carnaval do Brasil. 2 episódios também em fevereiro remontam à importante história da nova capital do Brasil, Brasília, o dia em que nasceu o seu projetista, o arquiteto e urbanista Lúcio Costa, e o dia em que a nova capital se transforma em patrimônio cultural da humanidade. É também no mês de fevereiro, mês de festa, que nasce um outro festeiro, o da sanfona brasileiríssima, pra lá de inspirada. Estamos falando de Dominguinhos, que vai merecer a nossa homenagem. Tudo isso e muito mais você vai ver agora no programa Memória Brasileira, que está apenas começando. No dia 17 de fevereiro de 1997, um apaixonado pelo Brasil nos deixou. Mas deixou conosco toda a sua fé, a sua crença, a sua paixão, o seu amor pela pátria brasileira e a convicção de que esse país um dia será, assim, o berço de uma nova civilização. Estamos falando do inesquecível Darcy Ribeiro. Eu tenho dedicado minha vida em larga parte dela a estudar os brasileiros, estudar os índios, estudar os negros, estudar os mestiços, que somos nós, outros quase todos, e também a trabalhar na prática, e trabalhar também com as ideias, para ver se eu ajudo o Brasil a dar certo. A dor que mais me dói é tanta gente com fome desnecessária, é tanta violência evitável, é tanto desemprego que provoca o quê? Fome, delinquência e prostituição. E esses milhares de meninas prostituídas de 9, 10, 11 anos não se prostituem por uma opção delas. Não é uma opção ética decidirem ser prostituta, não. É a casa marcada pelo desemprego, é a fome dentro de casa. Então é terrível que exista um turismo internacional para vir aqui comprar meninas, crianças que deviam estar na escola. Isso tudo me dói muito. Essa dor que eu disse que mais me dói é de que o Brasil tem potencialidades imensas. O Brasil está feito para ser uma grande nação, mas o é no tamanho do território, o é na massa da população, que faz de nós a principal das nações neolatinas. Mas não é num desenvolvimento homogeneizado. Há ápice de desenvolvimento. Nenhum lugar do mundo tem uma capital bela, bonita, pensada, inventada como Brasília. Poucas cidades do mundo, poucos países, têm cidades como São Paulo, prodigioso de progresso, ou como Rio de Janeiro, prodigioso de beleza. E também temos Recife, temos Bahia e tanta coisa a mais. Pois bem, a esse desenvolvimento todo não corresponde ao desenvolvimento social de um povo que come todo dia, 3 vezes por dia, de um povo que usa as crianças e sejam sendo educadas para entrar na civilização letrada. Então, o que nos puxa para trás é uma escola ineficaz, porque não levam a sério. É muito político desonesto que diz que gosta da escola, que gosta da educação das crianças, mas não faz nada pela educação das crianças. Atrapalha, impede que a educação se realize. Essas são dores que me doem e são dores, digamos, do meu amor extremado por esse país que está pronto para ser uma nova civilização. Uma civilização que não repete nada, não tem novidade. Não você fazer Estados Unidos, ou Canadá, ou Austrália, repetem o que havia na Europa, reiteram. Aqui não se reitera nada. Nunca houve uma coisa assim. Nós somos um gênero humano novo, uma coisa nova, uma civilização mestiça, na carne e mestiça no espírito, feita de matrizes fortes, como a indígena, como a negra, como a europeia. E mestiça também na carne, que faz de nós, esse povo mestiço, orgulhoso de si mesmo. Então nós somos prontinhos para ser o que eu digo sempre, uma nova Roma. Os doidos, os idiotas, ficam achando que eu estou exagerando, falando nova Roma. É uma coisa primária. Há 2000 anos atrás, uns soldados saíram do Lácio, ou da Etrúria, falando latim. Andaram pela Europa, latinizando a Europa, latinizaram a França, latinizaram a Ibéria.
E a forma do latim falado na Ibéria foi o espanhol e o português. Isto era latim, isso era Roma. Depois de 1500 anos espreguiçando na Ibéria, atravessaram o mar Oceano e vieram para cá. E conseguiram latinizar, quer dizer, romanizar essa massa tremenda de gente. Essa gente romanizada está prontinha para ser uma civilização, uma nova Roma. Melhor que a antiga, porque é lavada em sangue negro, porque é lavada em sangue índio. Então, o que eu tenho para o Brasil é exaltação de sentir tudo que ele pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho pena de, nos meus anos, eu fiz força para o Brasil dar certo. Eu tenho pena de que eu ando meio doentinho, posso até morrer, e fico com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são imensas, como uma civilização tropical e uma civilização mestiça, e sobretudo uma civilização humana, que herdou dos índios essa capacidade, esse talento para o convívio, dos negros, essa espiritualidade, e dos europeus, a tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma das civilizações do mundo. Pois é, já falamos que o Carnaval é a festa mais exuberante, a mais popular do planeta, mas é possível olhá-la com outro tipo de olhar, não apenas mostrando os desfiles. Que tal olhá-la através das lentes daqueles que fazem música especialmente para o Carnaval, embora não façam música exclusivamente para o Carnaval? Quem sabe, olhando e sabendo através das suas dificuldades, das suas vitórias, nós possamos entender um outro jeito de ver a inspiração, mergulhar nessa inspiração que o Carnaval causa em toda a sociedade brasileira. Vamos saber disso através da confissão, do depoimento e da prática musical do grande compositor cearense Evaldo Gouveia, eterno parceiro de Jair Amorim. Existe a música romântica cheia de poesia, é a minha. Porque eu faço canção em cestilha, rapaz. É a coisa mais difícil, não é canção nas coxas, cestilha. Cestilha é isso aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui a vocês. Rima essas duas, essa é nula, rima essas duas e essa vai com essa. Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar se nada tens a dar? Que é a marca de uma nova dor. Loucura é reviver, inútil se querer, o amor que não se tem, porque voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém. Perfeição de rima. Você vê, deram o mundo melhor de Pixinguinha. Bom, deram para 80 poetas. Esse samba eu ganhei na Portela. Foi a maior celeuma lá no Rio, porque diziam que eu não tinha raízes, que eu era do Ceará. Para fazer samba tinha que ser do morro. E eu perdi com o primeiro, foi Passarga do Amigo do Rei. Era um samba bonito e bem feito. A comissão, a velha guarda da Portela, me tirou. Aí, como eu sou teimoso, voltei no ano seguinte e ganhei com esse samba. Lá vem Portela, com Pixinguinha em seu altar. E altar de escola é o samba que a gente faz e na rua vem cantar. Depois, no ano seguinte, eu ganhei de novo com Mulher Brasileira. E diz, olê, 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 olá. Podem falar, mas mulher como a nossa igual não há. Olê, 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 olá. Podem falar, mas mulher como a nossa igual não há. Meu amor, 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 amor. A mulher de festival traz a Portela. Vai por aí. Na sua passagem pela escola de Aí samba... os caras queriam me matar. Um recadinho lá para casa. Avisa o seu filho, se ele pintar o ano que vem Madureira, vai morrer na primeira esquina. Como eu não sou de morrer, não fui mais. Teve ameaça de morte? Rapaz, não é uma gangue. O cara que é torcedor do Davi Correia, do João Nogueira, de todo mundo. Aí tu vê 2 jornais dizendo, esses caras não têm raiz para estar dentro de escola de samba. Pô, não é Brasil, bicho. Não era bom que tivesse o Chico, o Vinícius, Tom, todo mundo concorrendo? Porque o que é que eles querem? Não é o melhor? Não é o melhor. Mas eu ia dizendo assim, nessa sua passagem pelo mundo do samba, você fez uma das grandes obras-primas, que é o sim, Conde. é verdade. Gravada na voz do Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Pelo menos foi sucesso. Encontrei hoje cedo no meio
barracão, minha roupa de conde no chão, fantasia de plumas azuis a rolar. E achei em pedaços bem junto à janela o meu filho quebrado por ela, tal e qual sucedeu na canção popular. Bem que eu quis atrás dela sair e brigar, mas depois me lembrei que é melhor ela ir de uma vez e eu ficar. E além do mais, sambista até morrer eu sou, e onde a minha escola for eu vou. Amor a gente perde, a gente tem amor que vem. Tem uma canção que eu levei para duas editoras, levei para duas gravadoras. Não, isso não tem, não, eu fiz uma música de carnaval, um rancho bonito. Não, isso não tem nada a ver com carnaval, não. Ninguém quis. Aí eu gravei fora do carnaval até hoje, que é essa. Angústia, solidão, um triste adeus em cada mão. Lá vai meu bloco, vai, só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor, o amor que se perdeu no carnaval. Lá vai meu bloco e lá vou eu também, mais uma vez sem ter ninguém. No sábado e domingo, segunda e terça-feira, e quarta-feira vem, o ano inteiro é todo assim. Por isso quando eu passar, batam palmas pra mim. Agora, a primeira marcha errante que eu fiz na minha vida foi essa. Foi o Trovador? É. Foi o Trovador. Isso. Você sabe todas, né, meu filho? Eu era menino. É, lógico. Eu também era. Mas o Trovador, vamos levar o Trovador. É, o Trovador. Eu já cantei, homem. Não, o Trovador não. Cantou cedinho. Foi. Sonhei que eu era um dia um trovador dos velhos tempos que não voltam mais. Cantava assim a toda hora as mais lindas modinhas do meu Rio de outrora. Vai por aí. A história brasileira registra uma árdua luta, uma série de rebeliões, de batalhas para se conquistar o ideal republicano. Pois vamos saber um pouquinho mais da primeira Constituição brasileira republicana, lá de fevereiro de 1898. Eu diria que a influência mais duradoura da primeira Constituição brasileira é a manutenção do presidencialismo. Nós só tivemos um único período na história republicana em que o presidencialismo deixou de existir, substituído pelo parlamentarismo, e isso aconteceu num momento de crise terrível, com a renúncia de Jânio em agosto de 61, até janeiro de 63. E o federalismo, exceção feita aos regimes ditatoriais, como foi o caso do Estado Novo de Vargas, em que o federalismo, na prática, simplesmente deixou de existir, e no próprio regime militar instaurado em 64, em que o federalismo formalmente existe, mas na prática ele foi muito reduzido, a tendência é exatamente essa autonomia bastante considerável dos estados. Com a Constituição de 88, inclusive, uma autonomia que se estende também aos municípios. Eu creio que essas são as duas influências mais duradouras da Constituição de 1891. Lembrar que era um outro contexto histórico, era uma outra situação. Se nós compararmos a Constituição de 1891 com a de 1988, nós vamos ver, por exemplo, uma diferença brutal e que reflete a mudança do contexto histórico. É a questão dos direitos sociais. Quer dizer, isso praticamente não existe na Constituição de 1891, até porque naquela época não havia esse tipo de preocupação. Para que o telespectador entenda, por exemplo, a Constituição de 1891 elimina a possibilidade de voto do analfabeto, o que na prática significava impedir que a grande maioria dos pobres pudesse votar. Já a Constituição de 1988, quase 100 anos depois,
é exatamente o contrário. Ela abre com um capítulo inteiro dedicado aos direitos e deveres da cidadania. Brasília marca o mês de fevereiro, ou o mês de fevereiro está marcado na memória de Brasília, com 2 episódios muito importantes. Um deles, o dia do nascimento do seu projetista, Lúcio Costa, o genial Lúcio Costa. O outro, a data em que, pela Unesco, Brasília se transforma em patrimônio cultural da humanidade. Vamos saber um pouquinho mais dessas 2 datas. Integrante de uma geração que trouxe para o Brasil o modernismo na construção civil, o arquiteto e urbanista é autor de projetos de apartamentos amplos, iluminados e agradáveis de se morar, mas é lembrado pelo projeto de uma cidade inteira, Brasília. Brasília tem essa consistência das obras arquitetônicas, onde a implementação teórica, passando pela realização, permite posteriormente a praxis. Brasília é esse produto de praxis sucessivas, de quem, se não tem uma grande teoria de planejamentos, como os europeus têm, por exemplo, nós temos, se não temos a mesma teoria, temos a prática da feitura de cidades, capitais, que se sucederam, criadas em lugares onde nada existia antes. E Brasília é o coroamento, como eu digo, a herança e a síntese desse saber fazer civilizacional. Em março de 1957, Lúcio Costa venceu o concurso nacional para a escolha do plano piloto de Brasília. O risco original do urbanista parte de uma ideia bem simples: 2 eixos que se cruzam. Eu achei que o eixo principal, o eixo monumental, onde os edifícios públicos deviam estar dispostos, deveria ser um eixo em direção do lago, acompanhando o caimento natural do terreno para o lado. E me pareceu, então, que seria interessante, em vez de fazer o centro da cidade, na parte central realmente, que normalmente o centro de uma capital, de uma cidade, o núcleo central, e a cidade se desenvolve em torno daquele núcleo principal. E a praça principal está no centro da cidade. E me pareceu interessante fazer o inverso, fazer essa praça principal na cabeceira, como um convite, um primeiro passo em direção ao lago e à paisagem. E como os poderes são 3, eu imaginei que um triângulo equilátero seria a forma geométrica apropriada para colocar esses 3 poderes. O cruzamento dos 2 eixos acontece na estação rodoviária, que também é de autoria de Lúcio Costa, assim como a torre de televisão. Lúcio Costa nasceu no dia 27 de fevereiro de 1902, em Toulouse, na França, filho de pais brasileiros e registrado na Embaixada Brasileira, como ele mesmo gostava de frisar. Estudou na Inglaterra e na Suíça e aos 14 anos de idade veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde se formou em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes em 1923. Mais tarde, foi diretor da escola e reformulou o ensino de arquitetura. Ele era um homem que estudou profundamente a arquitetura brasileira, desde o período colonial, o período de império, etc. Então ele conhecia essa trajetória toda, em que ele ancorava suas ideias, ao mesmo tempo que daí ele decolava para propostas de vanguarda. Quer dizer, essa duplicidade, essa dupla face da sua personalidade, para mim é um dos aspectos mais interessantes que compõe a personalidade do Lúcio Costa. Lúcio, ele criou simultaneamente o ensino da arquitetura moderna e o patrimônio histórico. 2 coisas que, aos olhos de um europeu, seriam paradoxalmente contraditórias. E aqui foi, vamos dizer, o início de um tempo frutífero de produções que geraram, entre outras, essa cidade, a única tombada como patrimônio da humanidade, moderna e com 40 anos apenas.
O plano piloto é caracterizado por 4 escalas. A escala monumental compreende os palácios e monumentos. A escala residencial é constituída pela asa norte e a asa sul, com suas superquadras de prédios baixos de apartamentos residenciais. A escala gregária é formada pelos setores de diversões, bancário, hospitalar, comercial e hoteleiro. A escala bucólica complementa as outras 3. São as áreas verdes espalhadas pela cidade. Brasília né? Brasília é Lúcio. Então, eu penso que Lúcio é futuro. Céu azul tão lindo, salpicado de algodão. Chuvas refrescantes amenizam teu verão. És considerada a mais moderna capital. Em arquitetura não existe nada igual. Brasília, és a grande maravilha. Áreas verdes tão imensas para quem quiser brincar. Brasília, tu pareces uma ilha circundada pelo azul do Lago do Paranoá. A tranquilidade a gente sente até no ar. Céu de muitas cores, fim de tarde é bom olhar. Praia não faz falta, tem piscina, eu vou nadar. O samba quer amor, já começa a esquentar. Brasília, és a grande maravilha. Áreas verdes tão imensas para quem quiser brincar. Brasília, tu pareces uma ilha circundada pelo azul do Lago do Paranoá. Longas avenidas que se perdem no horizonte, ruas sem esquinas, sem subidas e sem monte. Gente que estuda e tem ânsia de saber, gente que trabalha e se esforça pra vencer. Brasília, és a grande maravilha. Áreas verdes tão imensas para quem quiser brincar. Brasília, tu pareces uma ilha circundada pelo azul do Lago do Paranoá. Em fevereiro de 1945 morre o escritor e poeta Mário de Andrade. Que nada, os poetas não morrem. Quer ver só? Veja nessa declamação do Poema da Amiga, na voz de Ângela Brandão. A tarde se deitava nos meus olhos e a fuga da hora me entregava abril. Um sabor familiar de até logo criava um ar e, não sei porquê, te percebi. Voltei-me em flor, mas era apenas tua lembrança. Estavas longe, doce amiga, e só vi no perfil da cidade o arcanjo forte do arranha-céu cor-de-rosa mexendo asas azuis dentro da tarde. Quando eu morrer, quero ficar, não contem aos meus amigos, sepultado em minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora, no Paissandu deixem meu sexo, na Lopes Chaves a cabeça esqueçam. No pátio do colégio afundem o meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto, bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos, quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir, o joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem pro diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Mais importante que saber que o dia 16 de fevereiro é o dia do repórter, é saber como são construídos esses cidadãos que são os verdadeiros olhos da sociedade, verdadeiros braços da cidadania. Uma curiosidade em nome do serviço público,
do espírito público, do bem-estar social, a revelação, a obrigação, a responsabilidade social de jogar luz onde há trevas, de desvendar mistérios, de proporcionar a compreensão através da informação bem trabalhada, com ética e responsabilidade, de que o interesse público deve estar acima de tudo o que pauta a imprensa e a própria atividade do repórter. Vamos ouvir o depoimento de um fantástico repórter que se fez autodidata, que se construiu através da sua perspicácia, da sua responsabilidade e rigor intelectuais, como um dos maiores jornalistas que temos hoje no Brasil, Mauro Santayana. Eu acho que o jornalismo é uma combinação, aliás, todas as artes são uma combinação de todas as artes. O jornalismo é uma atividade que combina todas as outras atividades, vamos chamar assim, de criação. É uma atividade de criação, é uma atividade técnica, é uma atividade que exige de você trabalho, dedicação muito grande. É um jogo de inteligência. Eu sempre digo que a reportagem é a melhor coisa do jornal, porque é um jogo de inteligência. Você está em busca de uma verdade, de uma possível verdade. Provavelmente não seja verdade, mas seja a verdade aferível, a verdade que ou é convencionada como verdade ou uma verdade que está exposta. Mas mesmo assim, você tem que ir cavar mais fundo, porque você tem que desconfiar, como em tudo da vida, você tem que desconfiar dos fatos, porque às vezes os fatos são de tal maneira evidentes que estão escondendo alguma coisa. Então você tem que desconfiar muito do que parece muito evidente. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de ver que todos os fatos, por mais ocultos eles sejam, eles têm alguma relação com a sua evidência, ou com uma evidência possível. É aquilo que um poeta austríaco, Hofmannsthal, disse com muita cuidade. Ele diz assim: o profundo está escondido. Onde? Na superfície. Então a reportagem é isso. Você tem que ir nos fatos que estão ali evidentes e cavar dentro deles para ver o que não está evidente, o que a superfície está escondendo. Eu divido a minha carreira em dois momentos. O primeiro momento era o do entusiasmo e, portanto, com esse entusiasmo, uma busca de matérias que tivessem muitos leitores. Eu tinha essa preocupação de ter muitos leitores. Então, fiz algumas reportagens que hoje não se fazem mais. Por exemplo, eu me internei como indigente num hospício de Belo Horizonte para denunciar o que havia lá. Passei lá uns 15 dias, denunciei, o governo se viu obrigado a construir um novo hospício, para ver se desmanchava a péssima impressão que aquilo causava. Outra vez eu falsifiquei uma carta de guia, que é um instrumento judicial que encaminha as pessoas para a prisão, encaminhando para a penitenciária de Neves, lá em Belo Horizonte, a fim de fazer uma reportagem, mostrar como as coisas andavam lá por dentro. Infelizmente, por mais que eu me disfarçasse, o diretor me conhecia, que era um promotor, que era o diretor eventual lá, me conhecia e me viu no pátio. Então, eu tinha armado um esquema para sair depois, mas como ele me viu, eu tive que sair imediatamente na mesma hora. Nessa primeira etapa da minha carreira, quando eu era muito jovem e, portanto, mais ousado, eu me entregava a esse tipo de matéria, esse tipo de reportagens, que eram de denúncias e denúncias fortes. Eu sempre gostei de briga grande, briga pequena não me atrai. Eram denúncias fortes. Depois, é claro, com o tempo, eu fui para a reportagem política, onde o tipo de briga é de outra natureza, com tanta virulência quanto mais de outra natureza. Então, aí eu passei a refletir mais e a pensar mais, e eu hoje não tenho assim, eu costumo brincar com as pessoas, eu não sou o Orlando Silva, o cantor das multidões. Eu prefiro uma plateia menor em que eu possa
em que eu possa exercer a minha voz de, sei lá, de barítono de péssima qualidade. Vários jornalistas conhecidos vieram de uma origem de classe muito modesta. E, evidentemente, que, como dizia o doutor Tancredo, o sujeito vende a mãe, mas não vende a classe. E quando vende a classe é porque já vendeu a mãe. Entendeu? Então, você tinha, no meu tempo, tinha uma iconoclastia natural. Você, para dizer a verdade, você desconfiava sempre dos poderosos e dos ricos. Tá? Você tinha aquela desconfiança. Você sempre queria ver se o rico e o poderoso não estavam mentindo para você. Hoje não. Hoje eu vejo quando a gente que conhece os mecanismos do poder, e eu me presumo de conhecê-los um pouco, não muito, mas um pouco, eu leio os jornais e vejo o que está por detrás de cada uma informação. Há muitos anos, já uns 30 e tantos anos, 40 anos, alguém notou no jornalismo que nós estávamos, todos os repórteres, sendo substituídos por 2 repórteres só, ambos americanos. Um era o John Release e o outro o Graham Bell, porque todo mundo faz matéria pelo telefone e se limita a reescrever releases quando os reescreve, quando não os publica tal como eles chegam às redações. O jornalista é um cidadão como outro qualquer. Ele não deve nem ser privilegiado por ser jornalista, nem punido por ser jornalista. Ele tem que ser punido de acordo com a legislação penal comum, ou seja, pelo Código Penal. E o Código Penal captura muito bem os crimes de infâmia, de injúria e de calúnia. Caluniou, injuriou, infamou, responde de acordo com o Código Penal. Essa é a minha opinião. A imprensa tem que ser o seguinte: ela tem que ser livre para fazer as coisas e responsável diante do que faz. Ela tem que responder pelo que fez. Ela não pode ser cerceada em fazer. É aquilo que Paulo Piero Chagas, que foi um grande jornalista, um grande tribuno, um grande político mineiro, quando Juscelino, exatamente no governo Juscelino, se falou em censurar a imprensa, o Paulo, que era muito amigo do Juscelino, que admirava muito o Juscelino, liquidou com essa tentativa de censura com uma conferência que fez na Associação Mineira de Imprensa, na qual ele disse o seguinte: antes o abuso do que a rolha. O jornalista, assim, tem que ter muita responsabilidade, porque ele é um cidadão que dispõe de um megafone. Aí um grande megafone. Então ele tem que tomar muito cuidado com o que fala e com o que diz. Principalmente quando se trata da honra pessoal, da honra alheia. Você pode... Eu brigo muito com instituições. Eu não tenho medo de brigar com instituições. Eu as enfrento. Mas eu, com as instituições e com as ideias. Agora, eu tenho o maior respeito pelas pessoas. Pela honra pessoal. Eu sempre tive um grande respeito. Eu discuto o homem público em sua atividade pública. Eu não quero saber se o sujeito roubou carteira quando era jovem. Eu quero saber se está roubando o erário quando é governante. Aí é outra coisa. E se há provas. Se não há provas, você não pode acusar frontalmente ninguém. Você pode acolher as suspeitas, se elas se baseiam em indícios fortes. Mas você não pode ser determinante e acusar ninguém. Ética não se aprende na escola. Ética se aprende na dialética do cotidiano, no sofrimento, na vida. A escola pode ensinar tudo, menos a ética. Homenagear Dominguinhos pelo seu aniversário agora em fevereiro é homenagear a música popular brasileira. É homenagear a brasilidade, através dessa sanfona sertaneja, mas também universal. Nós rendemos homenagem a um dos maiores instrumentistas e compositores
que a música popular tem de mais precioso. Estamos, então, homenageando, mas ao mesmo tempo brindando aos telespectadores da TV Senado com esse talento brasileiríssimo, brasileiríssimo, essa simpatia sanfoneira e sertaneja, mas também de cidadão do mundo, pelo planeta da música que ele traz na alma, que é Dominguinhos.
está chegando a hora de terminar o programa Memória Brasileira do mês de fevereiro. Contamos com a sua participação criativa, você que pode nos ajudar a lembrar cada cantinho esquecido dessa memória brasileira tão vasta e tão criativa e que pode ajudar a construir o nosso futuro. Queremos construir uma memória que seja instrumento de cidadania, que seja ferramenta da brasilidade, que seja ferramenta de amor ao Brasil e à cultura brasileira. Ficamos por aqui, contamos com a sua participação. Até o próximo Memória Brasileira. Tchau.